do Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia, Senhor. Nós queremos, Senhor, queremos ouvir a sua voz, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso pedimos a Ti, Senhor, toma a pastora Samira assim em suas mãos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem colocado, tudo aquilo que o Senhor já tem colocado ao seu coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, usa ela, Senhor amado, conforme a necessidade do seu corpo, Pai. Nós precisamos ouvir a sua voz, Pai, em nome de Jesus Cristo, Papai de amor, Espírito Santo de Deus, distribui, Senhor, distribui a cada um conforme a sua necessidade também, essa palavra rema, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Te agradecemos por esse momento especial, porque esse é o melhor momento, Senhor, e que nós não possamos, não venhamos desperdiçar esse momento tão precioso, Senhor, que é a sua voz sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu esqueci de chamar as crianças, elas já desceram ou não? Não? Então traz aqui as crianças. Aleluia. Vamos lá, Mateus. Vem aqui, Mateus. Glória a Deus. Vamos sentar aí, senta aí, pronto. Amém. Amém, aleluia. Pronto. Eu lembrei da passagem aqui, quando Jesus chega no monte, né? Ele fala, agora senta todo mundo, né? Senta todo mundo, e aí ele começa a falar no sermão. Amém. Mas não vai durar muito tempo para essas crianças ficarem assim. Papai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esses pequenos, Deus. Te agradecemos porque eles estão aqui para ouvir a sua palavra, para serem direcionados pela sua palavra, pelo seu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, as professoras lá embaixo, que são pastoras deles, Senhor, em suas mãos também, Senhor. Coloca palavras de sabedoria, Senhor, sobre a vida das professoras, em nome de Jesus, Pai. E os seus pais e mães que estão sendo orientados aqui em cima, Senhor, venham também compreender a sua palavra, Senhor, para levar o seu lar, Senhor, embaixo da sua graça, ensinando os seus filhos, Senhor, ensinando os seus filhos a sua palavra, e serem direcionados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Pronto, devagarinho, devagar, isso. Quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, nós ensinamos os nossos filhos, presta atenção, estou te falando com conhecimento de causa e experiência, amém? Quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho que ele deve andar, e aí vai chegar o tempo da adolescência, você vai continuar ensinando, e vai chegar o tempo da juventude, e aí você não tem mais controle. Por quê? Chegou a maioridade, a vida é dele, as decisões são deles, mas aquilo que você colocou, aquilo que você orientou da palavra, não tem mais nada de cobrança sobre a sua vida. Amém? Amém? Porque hoje eu vivo isso. Eu tenho 2 filhos que estão, né, adultos,
E eu vivo isso. Então a responsabilidade da vida em si, a responsabilidade da vida em si é deles, não é mais minha. Porque nós orientamos no caminho em que deveriam seguir. Amém? Tá vendo? Ele falou que me dava 1 hora, já foi 10. Começa o coração a acelerar. A paz do Senhor, irmãos. Fico feliz por estar aqui e fico muito ansiosa, essa é a palavra. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não posso deixar que essa ansiedade tome conta do meu coração, porque o Espírito Santo comunica as verdades ao meu espírito, e eu preciso me acalmar para falar. Mas grande é a responsabilidade, irmãos. Alguns sabem, outros não, o que é pregar, porque é uma responsabilidade de que você está trazendo algo que não é seu, é algo que o Senhor colocou no seu coração, algo que tem peso eterno, algo que vai falar de um ser que é um Deus supremo, fogo consumidor. Então, ao estar aqui, irmãos, é algo muito sério. E a palavra que eu trouxe hoje também é uma palavra difícil. Então, aí eu fiquei pensando, meu pai, mas eu ouvi um pregador falando, e ele falou que a palavra, a mensagem, é maior do que quem prega. Então, por isso que, glória a Deus por isso, porque eu sou a primeira ouvinte dessa palavra. Abram em Efésios 3, 14. Nós estamos em Efésios ainda, irmãos. Nós estamos todas as terças ali estudando. E essa terça, infelizmente, eu não pude vir, mas nós falaremos um pouco do que eu ia falar na aula. Mas nós temos crescido muito, temos caminhado por um caminho que até então era desconhecido para a gente. Ler a palavra, degustar da palavra, debruçar sobre a palavra. E até o Arthur falou assim para mim ontem. Ele falou, mãe, talvez quando eu casar você termina de dar Efésios. Talvez, né, Arthur? Eu falei para ele que pode ser. Mas até lá nós estamos aqui, firmes e fortes, nos debruçando sobre ela. Amém? Efésios 3, 14. Quando a voz fugir, vocês falam, tá? Eu vou ler do 14 ao 21, tá bom? Pode passando na sequência. Essa é qual versão do... Tá bom. Nós leremos em 3 versões, para a gente ter uma amplitude de entendimento daquilo que fala, tá bom? Vamos começar pela NVI, que é a maioria que todos usam aqui, né? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém? Qual a outra, Du? Quem está acompanhando no celular, a gente vai ler agora em outra versão. Por que a gente lê em várias versões, irmãos? Porque nós não somos uma igreja perseguida, começamos por isso. Nós somos uma igreja livre. Nós temos no Brasil, sei lá quantas traduções. E, às vezes, quando você lê um versículo em uma tradução, você tem mais claridade sobre o assunto. Então, tem um hábito. Quando vocês forem ler um texto, não se detenham a ler em uma versão, leiam em várias.
Talvez um versículo fique mais claro em uma do que na outra, amém? Algum GPS, algum celular? Está chegando, né? Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de que toda família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite nos corações de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A última, hein, gente? Segura aí. Pode ir, Du. É, NVT. Tá aí? Tá. Obrigada. Quando pensa em tudo isso, Paulo, essa versão era um pouco mais poética, né? Quando pensa em tudo isso, nós vamos falar sobre o que é tudo isso um pouco, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão firmes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para inteiramente ser compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem do céu, de Deus, perdão. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Amém? Conseguiram perceber algumas diferenças? Algumas coisas ficam um pouco mais claras aqui, outras ficam mais claras ali. Nós estamos estudando Efésios e chega uma hora que Paulo, ele fala assim, quando eu penso essas coisas, Paulo começa a lembrar do que ele falou. Em Efésios 1, ele começa a falar sobre o que Deus fez. Em Efésios 2, como éramos inimigos de Deus. Como de dois povos, judeus e gentios, ele fez um. O que é a igreja? E ele pensa no mistério do evangelho. Quando ele chega nesse ponto, ele fala, não tem mais o que falar. Ele ora. Imagina Paulo, preso em Roma, numa casa, porque ele ficava numa casa. Ele com a pena, o rolo, uma tinta, ele para tudo, se ajoelha e ora. E quando ele volta, vou ficar assim, tá bom assim? Oh, meu Deus. Eu vou tentar, gente. Eu e ele não somos assim, amigos, né? Mas vamos lá. Paulo. Amém? Irmãos, nós vamos falar de coisas muito grandiosas. Paulo vai falar sobre sermos fortalecidos pelo Espírito. Paulo vai falar sobre habitar Cristo em nós.
Paulo vai falar sobre altura, comprimento, profundidade, altura desse amor. Paulo ora a Deus para que a gente seja cheio da plenitude. Paulo ora para a gente entender coisas que são além do nosso entendimento. A gente tem condições de orar assim? A gente ousa orar assim? Esse é o convite. Esse é o convite. Porque nós estamos, como diz meu professor do IFC, tão profundos como um pires. Nos debruçamos, nos debatemos no pires, na profundidade de um pires. Irmãos, nós estamos passando por um momento, particularmente na nossa igreja, muito difícil. Talvez seja o mais difícil que a gente tenha passado até hoje. E ao nos depararmos sobre isso, eu nunca fiquei tão feliz do Senhor nos ter trazido a estudar esse livro em particular e esse pedaço em particular. Porque Ele quer que sejamos fortalecidos. Somente quando nós estivermos fortalecidos é que nós conseguimos passar pelas tribulações, pelas turbulências da vida. Porque com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço, com o que a gente acha do Evangelho, a gente não suporta. Então, essa é a hora de que a gente, como igreja, orar ao Espírito como Paulo fez. É uma ousadia que não é o que a gente está acostumado. Amém? E, ao olhar essa palavra, eu falo por mim, irmãos, é um questionamento diário, não é um questionamento de hoje. O quanto disso a gente já experimentou? O quanto dessa plenitude? O quanto desse amor? Eu fico imaginando Paulo, e até o livro nos fala, que ele olha para a montanha, ele a vê enorme. Ele falou, mas vamos subir. Eu vou subir. E eu não vou subir sozinho. Eu vou orar para que vocês tenham coragem de subir também. Irmãos, quando o Senhor veio para Israel falar com eles, o convite era para todo Israel. O que Israel fez? A gente não suporta. Vai você, Moisés. Não foi isso? A gente fica aqui, aguarda, você sobe e quando você voltar, você explica. Nós, igreja, estamos assim. Vai você, sobe, dá uma visitada. Depois você mastiga e dá para a gente. Paulo está chamando e orando. Senhor, esses irmãos, Efésios, e a maioria da igreja de Éfeso eram pessoas que eram escravas. Nós não estamos falando de gente com superpoderes. Nós estamos falando de gente comum, como eu e você. E Paulo ora para que todos os santos sejam capazes de compreender esse amor. Então, não é uma coisa inacessível. Isso é algo para nós. E a gente, quando conversa na aula, a gente fala assim, que a gente vai subindo igual um montanhista. Ninguém sobe um Monte Everest e vai de qualquer jeito, vocês concordam? Vocês imaginam um alpinista subindo assim de calça jeans e camiseta? Não. Ele vai subindo, ele vai parando, vai se familiarizando com a altura, porque lá em cima o ar é rarefeito. E essa passagem, irmãos, é para a gente que tem coragem de subir. É para a gente que está disposto a falar, vamos subir, vou subir com o que precisa, e eu sei que lá em cima vou depender totalmente do ar dele, mas eu estou disposto a subir. Amém? E que isso nos encha de admiração, que isso nos encha de glória para Ele, irmãos. Nós não estamos falando de um amor frufruzinho. Nós não estamos falando de um amor de abraço. E nós não estamos falando de um amor de, ai, que lindo, eu sinto Jesus, eu me arrepiei. Não é desse amor, desculpa, não é desse. Nós estamos falando de amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
É desse nível que 1 Coríntios 13 a gente lê e fala assim, ah, tá. É desse amor. Porque o amor fufuzinho, gente, ele é legal no começo. E Paulo essa carta, só situando, desculpa, é para crente. Isso aqui é oração de crente. Não estamos orando e nem conversando com quem não é cristão. É coisa de gente crente. Então, se você estiver aqui hoje e ainda não entendeu o Evangelho, talvez você vai sair daqui sem entender um pouco mais. Porque isso é para gente que conhece e que em algum momento está no Pires. E Paulo falou, vamos subir a montanha. Amém? E esse amor não é um amor daquelas, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, um amorzinho de queridinho, não. É aquele amor quando tudo está muito mal, quando Paulo apanha, e que ele está morrendo, está sangrando. Ele fala, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo, de muitos, muitos espancamentos. Eu não sei o que cada um aqui passou ou passa, mas é desse amor que tudo suporta. É esse amor que, independente do corpo físico estar sofrendo, que emocionalmente a gente está sofrendo, é um amor que nos fortalece. É um amor que te põe de pé todos os dias. Amém? Amém. Amém. E Paulo continua a escrever. Põe no 14 para mim. Eu vou deixando aqui para a gente se situar. Paulo vai falar. Verso 14. Pode qualquer uma. Agora deixa. Quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Quando Paulo para contemplar, ele fala, eu vou parar. Porque se o Espírito Santo não me fazer compreender e não fizer a igreja compreender, as minhas palavras não vão conseguir. É a hora que você prega, é a hora que você fala e a hora que você fala, Senhor, o entendimento disso é só pelo Espírito. Não adianta eu mais falar, eu mais explanar. É o Espírito quem faz. Paulo está falando sobre redenção, está falando sobre coisas grandiosas. E o Senhor precisa nos ajudar a compreender, irmãos. A nossa mente é limitada. A nossa mente tem um limite. A mente humana, não tem? Uns entendem 0,00001% a mais, mas a gente tem uma limitação. Em se falando de coisas eternas, como nós vamos falar de um amor que não tem começo, um amor que não tem fim, que é de eternidade a eternidade, que Ele nos ama, o Cordeiro nos ama antes da fundação do mundo. Que negócio é esse? Então, se nós não formos levados pelo Espírito a compreender, nós não seremos rasos. E Paulo fala que ele faz o quê? Cai de joelho e ora ao Pai. Um judeu ortodoxo, ele pega e ele ora de pé com as mãos para cima. Sabe aquelas cenas que são descritas no Evangelho, que Jesus entra na sinagoga, tem os judeus orando, e tem o publicano orando, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou assim. O judeu ora de pé. Então, quando Paulo, ele se ajoelha, é porque ele está diante de algo tão grande, porque eles só se ajoelham diante de algo muito grandioso. Davi era assim também. Então, ele se dobra, porque o que está por vir, o que ele está por orar é grande demais. Amém? E aí o verso 15, acho que é o 15, Du. Põe na NVI para mim, por favor, Du. Pode deixar na NVI agora, tá? Do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. E aí a gente vai lá. Deus dá o nome, a gente lembra de Adão. Lembra quando Deus fez os bichos? Falou, Adão, a responsabilidade é de quem? É sua. Põe nome. Porque quem nomeia é quem é dono, é quem é delegado poder. Então, a família daqui dos céus e da terra, nós, e os que estão por vir, e os que já estão lá, gente, quem está lá?
Paulo está falando de uma atmosfera, de uma verdade que a gente não está acostumado. Ele está orando por uma família, ele fala assim, ó, uma parte está aqui, uma parte já foi, entendeu? Nós estamos tudo aqui, tudo é na família, é nós. É nós. Gente, não percam a dimensão do eterno. Não percam. A gente toma o nome, nós somos filhos dele. Ele colocou o nome em nós, ele nos deu nome, sobrenome. Nós somos filhos do Altíssimo. Ele nos deu poder para tornar-nos filhos. Então Paulo fala assim, olha, eu oro ao Pai, porque vocês são família. Vocês entendem o começo? O começo já é para acabar com a gente, entendeu? Tipo, pá. Se você não é família, você não vai entender esse negócio. É isso que Paulo está falando. Ele está orando por quem, gente? Por quem que Paulo está orando? Ele já orou no capítulo 1, já orou no capítulo 2, já orou no começo do 3, mas agora não. Ele está orando para crente. Você estava na oração dele. Amém? Para quê? Para a gente receber esse nome. E a gente fica, irmãos, muitas vezes, sabe como? Você vai no mar, né? Aí tem aquele mar, aquela imensidão, aquele oceano. E a gente fica brincando de pular onda. Sabe assim? Conhecimento de oceano. E a gente está assim, vamos olhar só o pezinho, tá bom, né? Tá legal. Vocês não se sentem assim? Quando você abre a Bíblia, quando você lê uma oração dessa, você fala, eu acho que eu molhei só a pontinha do dedo. Acho que nem sei se foi toda a pontinha ainda. O convite é para entrar, mergulhar. O convite é para ser família. O convite é para você se lançar. É oceano e a gente fica brincando, achando que está bom na beiradinha. É imensidão, gente. Pensem nisso, é imensidão. Quem você é? Quem é você? Qual é a sua identidade? Quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Nenhum mérito meu. Nenhum. Mas é porque Ele se dispôs a me amar. E é disso que nós estamos falando hoje. Verso 16. Pode pular, Du. Aí Paulo começa. E ao orar, ele pede 4 coisas a Deus. Primeira, que nós sejamos fortalecidos. Porque não tem gente humana que aguente receber isso se não for fortalecido. Imaginem, deixa eu pensar, sei lá. Você quer dar uma coisa muito grande para alguém. E aí essa pessoa, já sei lá, enfim, veio agora na cabeça. Você quer dar um carro do top da galáxias. Qual que é um carro bacana? Eu não entendo nada disso. Falem um carro, uma Ferrari, não, um Lexus, uma Ferrari, não, Jetta não. Uma Ferrari lá que o Cristiano Ronaldo está na fila faz não sei quantos anos lá. Aí a pessoa vai dar um carro desse para uma pessoa que não tem habilitação. O que vai acontecer? Não. No reino não é assim que funciona. No reino não pode. Não tem como. Não, o cara não sabe nem ligar, não sabe nem que tem que pôr o botão, o dedo lá, sei lá se é por íris, se é por dedo, se é por chave, eu não entendo nada. Aí o cara chega e fala assim, como que abre a porta da Ferrari? Vocês entendem? É assim, ó. Paulo fala assim, vou orar. Primeira coisa, para vocês serem fortalecidos, porque vocês não vão entender nada. Vocês nem começam, vocês não conseguem nem abrir a portinha. Entenderam isso? É isso que Paulo está orando. Oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do seu ser. Com qualquer coisa. Com o quê? Com as gloriosas riquezas. É com qualquer coisa? Deus falou assim, não, então assim, eu vou pegar no meu tesouro aqui uma
uma glória, uma riquezinha, vou dar para vocês. Gente, é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando assim, ó, eu vou fortalecer vocês assim com, sei lá, só com um soprinho. Não, não, eu vou te dar algo glorioso. E isso vai ser fortalecimento no seu íntimo do seu ser, no homem interior. Sabe aquele lugar que a gente não alcança? Mente, entendimento, coração, vontade. É disso que Paulo está falando. Vocês precisam ser fortalecidos. Porque no primeiro vento que der, se vocês não estiverem fortes, o que acontece com a casa? Quando a torrente bate, Jesus usou maravilhosamente uma parábola sobre isso. 2 homens construíram uma casa. Um construiu na rocha, o outro construiu na areia. Veio o vento, a torrente, deu contra as duas. Quem ficou de pé? A da rocha. Então, Paulo está falando assim, põe eles lá. Tanto que a gente vai continuar e vai falar sobre isso. Por quê? Porque senão, a vida, gente, bate forte, não bate? Bate ou não bate? Bate. E não adianta falar assim, nossa, irmãos, daqui para frente, você conheceu a Cristo, tudo vai ser fácil, lindo e maravilhoso, uma purpurina. É assim? Se te falaram isso, sinto muito, não é verdade. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque uma alma habita em nós. Está aqui. E ela tem uma vontade própria. Eu vou falar sobre ela. Tem uma vontade própria que se a gente não pegar e orar ao Senhor e pedir que o Espírito domine, vocês não conseguirão e nem eu conseguirei. Amém? Então, o fortalecimento é que a gente seja fortalecido na verdade, nas gloriosas riquezas. Irmãos, é coisa de íntimo. É coisa que você olha assim e fala assim, como que é esse negócio? Eu estou aqui nessa luta e esse negócio aqui, e eu estou me sentindo forte, eu estou passando, e você não consegue nem entender. É disso que Paulo está falando, amém? Sabe a força para conseguir? Sabe a brisa suave? Sabe o vento? Sabe aquele sol, aquele raiozinho de sol que aquece o dia? Talvez a gente não receba um vento que derrube a gente. Às vezes um irmão, uma palavra, uma ligação, uma música. Não sei como Deus opera e nem preciso saber. Eu só preciso entender que Paulo ora para que sejamos fortalecidos. Amém? Senão a gente não consegue caminhar. E nós, como igreja, que temos passado por um momento tão difícil, irmãos, precisamos orar. Porque quem está fortalecido suporta as perseguições. Quem é fortalecido suporta as guerras, suporta as adversidades, suporta as doenças. Mas quem está fraco, desanima, cai, tropeça, paralisa. Então a oração é, Senhor, fortalece o meu irmão, fortalece essa igreja, fortalece essa igreja. A gente poderia pedir milhões de coisas. Fortalece essa igreja. Nós vamos passar. Mas se a gente passar de qualquer jeito, nós vamos ser tragados. É a hora da gente ser fortalecido. Quando Jesus se encontra com Pedro, após a ressurreição, eles estão na praia. Pedro, tu me amas? O que o Senhor estava fazendo com ele ali? Tu sabes, Pedro, tu me amas? Quando você estiver pronto, apacenta minhas ovelhas. É preciso um período de fortalecimento. É preciso um momento de fortalecimento. Amém? Vale dos ossos secos. Pensem no vale. Um monte de ossinho, tudo esparramado. Ezequiel chega, começa tudo se movimentar. Osso, nervo, pele. Mas não tinha o Espírito. O que aconteceu? Veio o Espírito, levantou um grande exército para a glória de Deus.
nesse momento, nós estamos meio ossinho. A carne está meio dilacerada. Aguardemos. Oremos. Até que o Senhor nos fortaleça e nos ponha de pé. E soprará do seu espírito. E fortalecerá o nosso espírito. Para que a gente seja um grande exército. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Verso, 17 do... Jesus. Faltam 30 minutos. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor. Para ser cristão, Cristo precisa habitar, né? Não tem como. Paulo está falando de um outro negócio aqui, né, gente? Não está falando de visita, não está falando assim de que você sabe. Não, habitação completa, habitação plena, cada quartinho, cada recôndito. Sabe a sala do seu casamento? Sabe a sala dos seus negócios? Sabe a cozinha da provisão da sua casa? É pleno. Nós falamos isso no culto em casa. Né? É pleno. Que Cristo habite. Gente, o Eterno vai habitar em você. Nós somos dele, ele é nosso. Isso precisa estar no nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Cristo em nós, a esperança da glória. Não vivo mais eu, mas Cristo. Isso precisa parar de soar como só uma palavra na nossa mente. Nossa mente está cheia de versículos. O quanto isso muda a minha vida. O quanto isso faz parte do meu ser, é disso que Paulo está orando. Senhor, eles até entendem nesse nível, mas isso precisa estar no nível de plenitude, de cheio, de tudo, de tomar cada atitude, cada palavra, cada ação, cada não reação, tudo habitado pelo Eterno. Às vezes eu fico preocupada com a cara de vocês, mas eu não posso. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e aquele que ouvir, abre, eu cearei. A gente usa erradíssimo esse versículo, irmão, simples dizer. Porque esse versículo não é para não crente. Esse versículo é para crente. Porque o Espírito diz era Cristo andando no meio das igrejas e trazendo os recados. Então, isso aqui é para nós, para crente. Eu estou do lado de fora da vida de vocês. Ele não está falando para não crente. Não crente está fora mesmo, a gente sabe. Mas ele está falando, o Espírito diz às igrejas. Isso é para nós hoje. Eis que estou à porta e bato. Precisa ouvir a voz, precisa ser fortalecido pelo Espírito, porque senão a gente não ouve mais a voz do Espírito. Não ouve mais o que Cristo diz à igreja. A gente ouve o que o outro acha da igreja, o que o outro acha da palavra, o que o outro pensa da tal coisa. Não é o que ele falou. Isso ele vai entrar na sua casa, ele vai habitar, tomar café. É nós, isso aqui é para nós, igreja. Nós não estamos falando de outro lugar, não, habitação, plenitude. Eu quero isso, irmãos, eu não sei o que é isso. Eu não vivo isso, não vou falar para vocês. Alguém aqui já, nossa, estou bem. Ele vem, ele ceia comigo, eu tenho uma plenitude. Desculpa, se for, então, amigo, vamos sentar aqui, vamos bater um papo 3 horas, vou colar no você, vou viver com você, porque, irmãos, o Paulo está orando, por isso, não é coisa fácil, não. Então, nossa oração é parar de ficar, ai, cuidadinho de mim, Jesus, cuida dele. Ele fala, meu filho, eu quero entrar em você, eu quero habitar em você, eu quero ser um com você, para com isso.
Para de pequenez, para de orações medíocres. A gente entende o que é isso? Volta lá, Du, por favor. E aí ele usa dois termos, duas figuras. Arraigados e alicerçados, enraizados e edificados. Ele usa árvore e edifício. Figuras que trazem segurança, estabilidade, firmeza. Quando Cristo habitar em nós, nós estamos firmes, seguros, alicerçados, arraigados. Lembra da casa da rocha? Precisa estar na rocha, precisa estar em Cristo. Observe os seus alicerces. Observe se você cavou o suficiente para chegar na rocha. Quem já construiu alguma coisa na vida? Casa, sei lá, buraquinho. Às vezes a gente quer construir uma casa. Aí quando chega, fala aí, Krebs. Aí você acha que você chegou para pôr como chama lá? Sapata. Ó. Não entendo nada, aprendi os termos na aula. Só que a hora que vai ver, o que acontece com o terreno? Não aguenta, né? Aí tem que fazer o quê? Cava. Aí está meio cheio de água, não pode usar. Cava, até chegar na rocha. É disso que Paulo está falando. Quando Cristo habitar em vocês, vocês o amarão. Porque esse amor que ele está falando de arraigados, olha Edu antes da hora. Volta lá, filho. Você está juntado. Olha lá. Arraigados. Mineiro, sendo mineiro, não é fácil. Arraigados e alicerçados em amor. E esse amor, irmãos, é o nosso amor para com Ele. Quando a gente estiver nele, fluindo dele, do solo dele, da vida dele, a nossa árvore será frondosa. A nossa árvore dará sombra a quem precisa. A nossa árvore será alimento para quem precisa. Sabia que a árvore mais velha do mundo tem 9.000 anos? Foi descoberta há pouco tempo. Fizeram testes de carbono para saber a idade dela. Ela passou por tudo, né, gente? Pelo degelo, pelo gelo, pelo frio, pelo calor. Sabe Deus que ela passou. E por que ela está lá? Porque ela está arraigada. Porque as raízes são profundas. Irmãos, esse amor para fluir precisa estar em Cristo. Não é o que você acha, não é o que você imagina, não é nem o que você entende. É o que Paulo fala assim, faz que eles compreendam. Porque até a nossa compreensão pode estar errada. Está meio cheia da gente mesmo. É por isso que tem que ter no Espírito, irmãos. Vamos lá. Agora é o 18, Du. Ufa. Para quê? Qual que é o clímax dessa oração? Verso 18 e 19. Para que juntamente com todos os seus, sozinho, né? Paulo está orando assim, eu quero conhecer esse negócio. Então, filhão, desculpa, reino é todo mundo junto, todo mundo unido, aquele irmãozinho que você não gosta, aquele que você gosta, todo mundo junto, ok? Mesmo barco. Devia ser tão fácil, sereno e tranquilo, Jesus lidar com 12 calmos, 12 iguais, pessoas totalmente parecidas, não é? A gente lê o Evangelho, a gente não vê que são super iguais. Não brigavam, não disputavam lugar, não tinha isso, gente. Só que não, né? E aí, quando a gente traz para a igreja, a gente vê todo mundo igual, né? E aí, Paulo falou, então, você só vai descobrir largura, comprimento, altura e profundidade com todos os santos. Pausa para pensamento.
E aí Paulo chama a gente para compreender o incompreensível. Não pararam para pensar? É para compreender o incompreensível. É para compreender o que está acima do nosso entendimento. Chega a ser dualista, né? Tem um nome que eu não lembro agora, ó. É tanto superlativo que ele usa, gente, que a gente fica assim meio embasbacado, sabe assim, tipo... Oh. Eu pus no grupo. Esqueci o nome dela. Óquio alguma coisa, gente. Não, enfim. Há uma limitação na nossa mente. E Paulo ora para que o Espírito Santo revele o amor que excede todo o entendimento. Não dá para conhecer no natural. Então Paulo ora. Mas o que for possível, o que ele quer? Eu quero. Porque é um amor que vai de eternidade a eternidade. Mas estamos no meio. Em algum ponto a gente foi inserido na história. Jesus, esse pedaço de tempo, esse momento, o que for para eu conhecer, eu quero. Eu preciso, eu necessito. Só assim eu vou entender quem é o meu Pai, como Ele se move, como Ele entra na história, sai da história, ordena as coisas, deixa a gente atuar. É dessa coisa que nós estamos falando. E aí, Pedro fala assim, é uma alegria indizível. Eles usam umas coisas e você fala assim, ok, amigo, alegria indizível, excede amor, para compreender o que excede o entendimento, é umas coisas fáceis para a gente, entendeu? Mas a gente está aqui para pedir para Jesus fazer esse negócio para nós. A gente viu que Paulo orou, nós também pode, certo? Então, porque é isso, porque de verdade, se não tivesse aqui, você não teria coragem de falar não. Não teria mesmo. Mas é porque está aqui, então nós vamos fazer, tá bom? Vamos começar pela largura. Eu vou falar muito breve, porque não dá tempo. Do Apocalipse 5:9. Você está comigo aí, né, mano? Você vai aí, porque você está com o texto aí. Pode ir. A largura desse negócio. Apocalipse 5:9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Qual que é a largura desse amor, gente? Povo, tribo, língua, nação, de todos os tempos. Sabe, desde Adão. Vai. Nós... Vai. Quando ele falar, chegou, acabou. É esse povo, gente. É essa largura. É essa largura desse amor. Que não tem... Pequenininha, né? É para a gente pensar. Todos os povos, tribos, línguas e nações. Comprimento. Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Foi aí, Du? O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu o amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Me explica o cumprimento de um amor eterno. Vocês conseguiram? Um amor eterno é fácil. Vocês acharam fácil? Um amor eterno. Esse é o cumprimento do amor. Sabe assim? De eternidade a eternidade a eternidade. É que a gente é bem limitado, vamos falar. Então a gente gosta de fazer uns cortes, né? Eternidade passada, presente, eternidade de graça futura. A gente faz umas coisas assim para nós mesmos conseguir ter uma dimensão do negócio. Porque é duro o negócio. Mas é esse comprimento. Vai para Hebreus 7, 24 e 25. Du, por favor. Hebreus 7, 24 e 25. Mas, está falando do sumo sacerdote que é Cristo, tá? Mas, visto que vive para sempre,
Jesus tem um sacerdócio permanente. Próximo. Portanto, ele é capaz de salvar só um pouquinho. Definitivamente, aqueles que por meio dele, vocês percebem que salvação é dele, o negócio é com ele, entendeu? Aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois Jesus vive sempre para interceder por nós. Gente, é esse o cumprimento. Para sempre, ele é o nosso sumo sacerdote. Para sempre, ele intercede por nós. E a gente fica assim, ai, Jesus não está olhando para mim, não, Jesus não está ligando para mim. Falta de entendimento. Ele é sacerdócio eterno e intercede para sempre. Amém? Profundidade, Filipenses 2, 4 a 7. Vocês perceberam, nós falamos da largura, falamos do comprimento, e agora nós vamos falar de profundidade. Era essa a aula de terça-feira. Tudo bem que a gente vai dar milhões de outros detalhes, mas esse é o resumo da aula de... Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja... Nossa, esse versículo eu leio e eu faço assim... A atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Pode continuar, Du. Que, embora sendo Deus, não considerou o simples fato de ser igual a Deus, algo de que ele devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Profundidade. Ele não se agarrou ao fato dele ser Deus. Ele não se limitou, não se deteve pelo fato dele ser Deus. Ele veio e assumiu a forma de homem. Essa é a profundidade básica. Mas ele fez isso por pessoas que eram boazinhas, né? Tudo gente bona, né? Tudo gente bona. Não. Romanos 3, 10 a 12. O autor da vida morreu. Já pararam para pensar nisso? O autor da vida morreu. Isso é profundidade do amor. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhumzinho sequer. Pode continuar. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos, eu, você, o vizinho, o papagaio, todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Se tem algum mérito, não é o nosso. Profundidade. Éramos inimigos de Deus. Efésios 4, 9 e 10. Ele veio do céu, desceu às profundezas da terra e ressurgiu para provar a profundidade desse amor. Amém? O que significa que ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Amém, irmãos? Se você ler um texto desse e não ficar assim, ó, altura. Salvação não é só perdão de pecados. Tipo, a gente é assim, ó, salvação é perdão de pecados, mas a gente se limita a isso. Isso é muito bom. A gente não teria como pagar nunca, mas ela não se limita a isso. Salvação é fazer-nos novos, novas criaturas, nova natureza, filhos. E, irmãos, o mesmo Espírito que habitou em Cristo na terra, é o mesmo Espírito que habita em mim. João 3, 34. Ele fez um comigo. Eu tenho a mesma natureza dele, irmãos. Isso é possível. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limites para nós. Amém? Filipenses 3, 20 e 21. Está acabando. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos
ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Irmãos, ele se preocupa tanto conosco que nós teremos um novo corpo. Esse corpo aqui não vai entrar no céu. Nós receberemos um corpo glorioso para poder entrar. Ele se preocupa não só com a sua salvação de espírito, de alma, não. O teu corpo vai ser outro. Não vai ter doença, não vai ter nada. Não vai ter. Porque ele se preocupou com uma salvação integral. Levanta, gente. Quando vocês estão meio dormindo, a gente precisa dar um up. Está quase no fim. Falta 10 minutos, ó. Todo mundo levantou? Ajeitou? Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu percebo às vezes que é necessário. Porque nós estamos falando de coisas eternas. E a nossa alma, ela é um pouquinho muito teimosa. Então a gente precisa entender, tá? Sentou, todo mundo feliz? Pode sentar. Eu esqueci de falar uma coisa, mas eu preciso falar. Quando a gente falou de habitação, a gente falou sobre domínio. Cristo quer dominar, quer ter o controle, quer ser pleno das nossas vidas. E existe uma alma em nós, e ela não expulsa. Demônio a gente expulsa, alma não. O que a gente faz? Pode sentar. Alma, a gente ora, pede para que o Espírito Santo venha trabalhar. E é todo dia. Porque a gente deu um nome para ela. A gente tem um nome para a nossa alma na aula de teologia. Maria do Bairro, a usurpadora. Quem assistiu aquelas novelas mexicanas? Quem vai dizer que nunca assistiu SBT na vida? Vá. É porque eu gosto muito dele, gente. Preciso explicar. Tá meio de birra. A Maria do Bairro, a gente tem que falar para ela todo dia. Davi falava isso para a alma dele. O que ele falava para a alma dele? Aquieta-te, alma. Você ainda vai bendizer o seu Senhor. Aquieta-te, louva o Senhor. Aquieta-te, espera no Senhor. Davi falava isso para a alma dele, não falava? A gente lê, parece que não, mas é isso que ele está falando para a alma dele. Então, a Maria do Bairro aqui, ela adora ter controle. Ela adora fazer um show, fazer um movimento. Que negócio desse que eu vou ser humilhada? Eu tenho razão. Isso é tudo alma. É tudo Maria do Bairro, que quer ter controle. Aí Jesus fala, então, vamos habitar nesse negócio, nós vamos ter que resolver quem controla esse negócio. Entendem? Já entendi. Não dou conta, gente. Porque aí eu já estou pensando no louvor. Oh, impressionante. Desculpa. Palavra, louvor. Os dois momentos não casam na minha pessoa, tá? Quem consegue, mas eu não dou conta disso. Porque minha mente já está lá, não está aqui. É difícil, eu preciso explicar. Você não sabia disso, né? Tudo bem, Brunão. Você esqueceu de avisar. Desculpa, gente, mas não dou conta, é verdade. Porque eu estou tão aqui que eu não consigo estar lá. Vamos lá. Verso, sei lá, já perdi. Verso 20, 21. Nossa. Efésios 3. É que eu vi Filipenses, eu ia falar Colossenses, mas tudo bem. Efésios 3. Vocês viram que eu perdi, né? 3, 20. 19, Du, por favor. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, todo entendimento, para que vocês sejam cheios
da plenitude de Deus. Deus já é tudo, imagina a plenitude de Deus. Plenitude. Paulo está pedindo nessa vida ou na outra vida? Lá no céu? Ele está lá ou está aqui? Porque, de verdade, você olha e você fala... Sabe qual que é o maior risco de ler uma passagem como essa? Porque você quer domá-la, você quer trazer para dentro do seu entendimento. Por isso que Paulo coloca isso, e não é à toa, depois do quê? Excede o teu entendimento. Não adianta domar esse negócio, não tem como, só aceita, vai, pede, ora, ele vai te levar. Porque é plenitude, algo que a gente não experimentou, mas é possível, é possível. E a gente ama limitar a Deus. Plenitude de Deus é Cristo. Ele fará convergir todas as coisas para a glória, para Cristo, irmãos. A gente acha que plenitude é bater cartão na igreja aos domingos, é cumprir a regrinha, é fazer isso, é fazer aquilo. Todas essas coisas são necessárias, mas com a motivação certa, de gratidão, de plenitude, de cheio, de transbordante, porque o cheio, a gente acha que o cheio é assim, o cheio é assim, transborda para o outro, vai vazando, né? Eu não vou falar o que você falou, mas enfim, não é, às vezes as pessoas confundem, mas não é uma coisa tão plena, é Cristo em nós. Pensem essa habitação em nós, o que ela faz na minha vida? É uma presença purificadora, é uma presença santificadora, é uma presença restauradora, libertadora, que vai colocando as coisas em ordem, irmãos. Em ordem. Unidade, amor, pureza, é isso que o amor de Cristo traz. O meu irmão, misericórdia, Ele quer fazer morada em nós. E ao fazer morada em nós, o outro quer também estar morando junto, e o outro quer morar junto, e a gente vai vivendo o que é ser Cristo. Não dá para morar sozinho, não tem graça. No reino não tem graça. E como que termina esse negócio? Verso 20. 20, aquele. Paulo está orando para quem? Para uma pessoa, para aquele que é capaz. Ele não sabe. Vocês percebem que Paulo começa a usar um monte de superlativo, um monte de coisa que ele não acha palavra. Então ele vai pondo umas palavras assim, não é fácil. É capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Tudo que você já pensou nessa vida, tudo, os sonhos mais malucos que você já teve, Ele é infinitamente capaz, maior de fazer. Mais. De acordo com o seu poder, que atua e opera em nós. Ele pode fazer muito mais, muito mais. Não se limite a você mesmo. Não se limite às suas orações de você mesmo. Eu com eu mesmo, eu comigo. A minha alminha, Maria do Bairro, vem aqui, deixa eu te orar. Não. Ouse orar o que Deus quer que você ore. Ouse a viver o que Ele quer que você viva. Irmãos, que poder é esse? Poder do Evangelho, poder que opera em nós. Aonde está esse poder hoje, irmãos? Poder para restaurar vidas. Às vezes a gente só pensa no poder no sentido do quê? Vou sentir um arrepio. Poder para transformar. Poder para perdoar pecados. Poder para relacionamentos ser restaurados. Poder para libertar de vícios. Poder para nos dar capacidade de amar os inimigos. Porque isso precisa poder. Poder para ter paz na tribulação. Poder para louvar em meio à guerra. Para não temer a morte. De ser capaz de ficar firme quando o mais forte vento balançar o seu barquinho. Aonde está esse poder na minha vida? Aonde está esse poder na sua vida? Aonde está esse poder nesta igreja?
Isso é evangelho, irmãos. Esse é o padrão. A gente se satisfaz com migalhas, com lampejos. Esse é o padrão. Esse é o padrão do evangelho. Minha mão nem alcança, né? Não viva por menos. Não queira menos. Não deseje menos. Não ore por menos. Não entenda menos. Não deixe que o seu irmão fique no mesmo. Não nos contentemos com menos. É uma alegria inabalável. Quem ouve o meu devocional sabe, né? Alegria inabalável. Que não se abala por conta das circunstâncias. Verso 21. Gente, eu estou terminando no horário. É o poder de Deus mesmo. Não é outro. A Ele seja a glória na igreja. Irmãos, não usurpem a glória de Deus. Não roubem a glória de Deus. Não dê testemunhos que não louvem ao Senhor. Glória a Deus na igreja. A igreja precisa ser refletor de glória. Você, são nada, gente. Nós estamos num período de tempo, daqui a pouco tem uma outra igreja, não é a mesma igreja, é nós que somos outros, vão entrar uma outra geração, mas a glória do Senhor precisa ser refletida, irmãos. Não usurpem aquilo que não é seu, toda a glória do Altíssimo, todo esse amor que fluirá de você quando você estiver alicerçado é para o outro, é para a glória. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por um pouquinho de tempo, por todas as gerações, para todo sempre, amém, 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 para sempre, de eternidade a eternidade, irmãos. Não se conforme com menos, não viva com menos, não ore por menos, não se baseie por menos. Nós estamos mais acostumados com isso, irmãos. Nós estamos acostumados com mais do mesmo. De palavras cheias de nós mesmos. É difícil, é muito difícil, irmãos, se manter fiel à palavra. Você pegar um texto e dissecar. Porque é o que a gente está fazendo na aula. Eu trouxe um resumo para vocês entenderem o que a gente está estudando. Tomara Deus que desperte desejos, que despertem vontades, que desperte amor, que desperte glória desse lugar, irmãos. Essa igreja precisa ser fortalecida. Em algum lugar a gente perdeu os trilhos, em algum lugar a gente se satisfez com pouco. Isso é para nós, irmãos. E se vocês falarem que vocês já têm isso, me falem, porque eu não consigo entender. Isso é para crente, isso é para a igreja, isso é para uma geração que adora o Senhor e que não rouba a glória que lhe é devida. Irmãos, Paulo tinha todos os motivos, todos. Filipenses 3 fala sobre isso. Hebreus dos hebreus, filho de romano, ele era um judeu assim impecável, perseguia a igreja, e ele considerou tudo isso esterco, para que a glória do Senhor permanecesse, para que o mesmo poder que ressuscitou Cristo ressuscitasse ele também. Essa era a esperança de Paulo. Paulo orou por nós, irmãos. Cristo Jesus operando nessa igreja, operando vida, trazendo da seiva que vem lá do solo, para que as raízes sejam penetradas, para que a gente seja árvore frondosa. Tem hora que vai precisar podar a igreja, sim. Aquele que não dá fruto, ele corta. Mas não é isso que está falando aqui. Ele vai podar para que dê mais e mais frutos para a glória dele. Não é para a sua. É para que o outro veja, para que ele seja alimentado, para que ele venha e desfrute daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. A igreja vai fazer diferença quando nós formos igreja, quando nós entendermos esse amor, quando entendermos essa edificação, quando entendermos o que é isso, irmãos. Porque Paulo, a partir do capítulo 3 em diante, ele vai falar como que é o viver cristão, para a gente que está fortalecida.
Não dá para... A gente adora Efésios 6. O soldado, o capacete. Como que você vai pôr isso num cara que não sabe nem quem ele é? Que ele nem sabe que ele é filho de Deus, que ele pertence a isso? Como que você vai fazer isso? Não dá. Tem que ser por processos. Ele fortalece, ele habita, ele te enraiza, ele te enche, faz pleno. É disso que nós estamos falando. Se vocês não querem isso, desculpa, eu não sei o que vocês querem. Se vocês querem carro novo, casa nova, de verdade, ó, tem um monte de lugar. Trabalha, estuda, te dá um apoio. Não, a gente não veio falar nada disso. A gente veio falar de coisas eternas, mais maravilhosas, do que toda a glória desse mundo, que toda a riqueza, todo o tesouro. É disso que nós estamos falando, irmãos. É disso, é disso, é disso, é disso. É de uma grandeza, é de uma plenitude, é de algo que enche, que enche, que enche. Quando você contempla isso, o teu coração quase para no peito. Se vocês não têm nenhuma sede disso, olha, o Senhor, Ele vai dar. Se você tem um pouquinho, ore que Ele vai aumentar. Se você nem mergulhou a primeira vez, vai, mergulhe. Mas não fique parado. Suba. O ar é rarefeito, mas deve ser maravilhoso, irmãos. Quem subiu, os alpinistas que tiveram o privilégio de subir ao Monte Everest, eu imagino as dificuldades. Muitos morreram, muitos chegaram. Pergunta para eles se algum dinheiro no mundo compara. É o que Paulo está falando. Nada nessa vida se compara à presença de Cristo. Esse amor. Amém? Amém. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, irmãos. Amém? Toda glória sejam dadas ao Senhor mesmo. Nós temos um exemplo no Novo Testamento de um camarada, Herodes, que não deu glória a Deus, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado até com testemunhos, porque a gente vem aqui testemunhar e fala, o pastor Daniel isso, o pastor Daniel aquilo, o irmão tal, o irmão não sei o quê. A glória tem que ser dada a Deus, não é glórias ao homem, não. Porque Herodes, ele não deu glória a Deus, é Novo Testamento, e ele